Oi, galera, boa tarde. Seguindo então os nossos estudos sobre cinética química, hoje a gente termina essa parte e um pequeno resumo do que a gente fez semana passada foi estudar a velocidade das reações químicas, como a gente consegue fazer uma manipulação dessa velocidade, fazendo uso de técnicas muito simples, como mexer na temperatura, na pressão, na superfície de contato, na concentração, e a estrela de tudo isso que consegue manipular com perfeição a velocidade de uma reação, o catalisador, né? E aprendeu também a fazer o cálculo da velocidade média, que por vocês já terem um know-how sobre isso na física, aqui a gente tem isso de uma forma um pouco mais tranquila. Na física, quando a gente faz o cálculo da velocidade média, a gente se preocupa na hora que faz o cálculo do ΔS, do ΔT, apenas com o início e o final daquele trajeto. A gente não se preocupa com o que aconteceu entre um ponto e outro. Para conseguir levar isso, fazer um estudo um pouco mais abrangente e profundo sobre isso, a gente na física usa a velocidade instantânea que consegue fazer uma análise ponto a ponto do que aconteceu durante esse trajeto. Aqui na química, a gente também vai ter uma espécie de velocidade instantânea, mas a gente vai chamar isso de lei da velocidade. Okay? A lei da velocidade, então, ajuda a gente a fazer um mapeamento muito mais confiável do que simplesmente fazer o cálculo da velocidade média. Então, eu tenho aqui uma reação química, onde A e B são os meus reagentes, C e D são os meus produtos, e a gente pode ver que essa reação está balanceada por Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Então, aqui é muito importante, como em todas as outras matérias de química, que a reação esteja devidamente balanceada, porque a gente vai fazer uso desses coeficientes estequiométricos. A fórmula, então, vai ser criada com base no que a gente estudou semana passada, falando que a velocidade de uma reação química depende única e exclusivamente dos choques efetivos entre as moléculas dos reagentes. Então, para que haja reação, a gente precisa satisfazer a teoria das colisões, onde as moléculas precisam se chocar para formar o complexo ativado. Lembrando que nem todo choque é efetivo, né? Depende da energia, depende da geometria com que essas moléculas se chocam, mas é estritamente necessário que haja choque entre as moléculas e que esse choque seja efetivo para então a gente conseguir formar os produtos. Então, a velocidade da reação química depende dos reagentes. A gente nunca vai levar em consideração os produtos. Dito isso, a gente chega na fórmula da lei da velocidade, que seria o nosso equivalente à velocidade instantânea na física, que é dada por V igual a K, que multiplica a concentração de A elevado a Azinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Essa fórmula ficou conhecida como lei da ação das massas, de Guldberg e Wade, ou simplesmente como lei da velocidade. A gente tem o V, como era de se esperar, indicando a velocidade da reação. K é a constante da velocidade, que depende de vários fatores e principalmente da temperatura. Então, uma constante de proporcionalidade para cada reação. Colchete de A e colchete de B indicam para a gente a concentração mol por litro dos reagentes. E Azinho e Bzinho são a ordem de cada um desses reagentes. Para a gente, Azinho e Bzinho são os coeficientes estequiométricos, por enquanto, e a gente vai dar um nome especial para esses coeficientes estequiométricos, a gente vai chamar de ordem. Somando A mais B, Azinho mais Bzinho, a gente tem a ordem global da reação. Então, essa fórmula vai ser usada demais nos exercícios e tem muito exercício que simplesmente pede para a gente fazer o equacionamento da lei da velocidade. Então, são exercícios muito simples, onde você tem a reação, está balanceada e você joga
montando essa equação. Dificilmente a gente vê um exercício onde você tem valores numéricos para substituir e fazer um cálculo, né? Na maioria dos exercícios basta fazer o equacionamento da lei da velocidade. Aqui a gente tem uma reação com dois reagentes, A e B. Se a gente tivesse uma reação com um terceiro reagente, C, a gente teria, na lei da velocidade, ainda uma parcela de A elevado a zinho, B elevado a Bzinho, vezes C elevado a Czinho. Se a gente tivesse apenas um reagente, não apareceria a parcela de B, né? Então, aqui está exemplificado para dois reagentes, mas podem ter mais ou menos reagente e a gente vai adicionando ou retirando parcelas. Coloquei aqui dois exemplos para a gente ver. A reação de formação do ácido iodídrico formaria, então, equacionaria, então, a lei da velocidade dada por V igual a K, que multiplica a concentração de H2 e a concentração de I2, ambas elevado a 1 por causa do balanceamento. E o 2HI não é levado em consideração porque ele é produto. Analisando essa lei da velocidade, a gente pode dizer que ela é de primeira ordem em relação ao H2, de primeira ordem em relação a I2, ou seja, ela possui uma ordem global de 2, ela é de segunda ordem. Já numa outra reação, a gente tem, ignorando os produtos e focando nos reagentes, a gente conseguiria montar a lei da velocidade como V igual a K, que multiplica a concentração de NO elevado ao quadrado, por conta do coeficiente que balanceia, vezes H2 elevado a 1 por conta do balanceamento do H2 na equação. Então, a gente pode dizer que ela é de segunda ordem em relação a NO e de primeira ordem em relação ao H2. Então, ela é de terceira ordem global da reação, somando Azinho mais Bzinho, 2 mais 1. Aqui a gente tem, então, dois tipos de exercício que ele pode te pedir. Pedir para montar, escrever a lei da velocidade e falar sobre as ordens. Um terceiro tipo de exercício fala sobre a influência que a concentração tem na velocidade da reação. Então, concordam comigo que se eu dobro a concentração de H2 nessa lei da velocidade, eu também vou dobrar a velocidade, uma vez que a velocidade é igual ao produto da constante pelos reagentes, né? Se eu multiplico um lado da igualdade, o outro também vai aumentar na mesma proporção. Então, se eu dobro a concentração de H2, eu dobro a velocidade. Isso porque H2 está elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Se eu dobrar a concentração de I2, que também está elevado a 1, eu também dobro a velocidade da reação. Agora, se eu dobrar as duas concentrações ao mesmo tempo, eu vou ter e verificar que a velocidade vai quadruplicar. Isso porque eu vou ter 2 elevado a 1 para o H2, vezes 2 elevado a 1 para o I2, que vai dar 4. Então, eu posso fazer qualquer tipo de acréscimo ou de retirada de concentração. E aí sempre o expoente é que vai ditar quantas vezes a velocidade vai ser multiplicada por essa ação. Alguma outra ideia aqui seria que se eu triplicasse H2, eu também triplicaria a velocidade. Se eu triplicasse 2, eu também triplicaria a velocidade. E se eu triplicasse os dois ao mesmo tempo, a velocidade ficaria 9 vezes mais rápida, porque ficaria 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, 9. Vamos fazer dessa daqui, porque esse 2 aqui vai fazer a diferença, como ele está em expoente, vai ser elevado a esse valor. Bom, se a gente dobra a concentração de NO, eu vou quadruplicar a velocidade, porque é como se eu estivesse fazendo 2 elevado ao quadrado, né? Estou dobrando a concentração de NO e essa concentração está elevada ao quadrado. Então, daria 4. Se eu dobro
a concentração de H2, eu também dobro a velocidade, porque ficaria 2 elevado a 1. Agora, eu vou dobrar as duas. Eu vou ficar, então, com a velocidade 8 vezes mais rápida, porque seria 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado a 1, 4 vezes 2, 8. Ou 3 ao cubo, repetindo a base, somando os expoentes, 8. Pensando aqui também em triplicar. Se eu triplico a concentração de NO, a velocidade fica 9 vezes mais rápida, porque ficaria 3 ao quadrado, 9. Se eu triplico NO e triplico H2, eu teria então 3 elevado ao cubo, ficaria 27 vezes mais rápida, né? Então, aqui, essas possibilidades de perguntas que os exercícios podem fazer. Vamos dar uma dificultada aí nisso tudo. Essas reações que a gente acabou de ver são reações que acontecem em apenas uma etapa. Então, a gente chama elas de reações elementares. Reações não elementares vão ser aquelas que acontecem em 2 ou mais etapas. Nesse caso, a reação entre o NO2 e o CO acontece em 2 etapas. A primeira etapa é uma etapa lenta e a segunda etapa é uma etapa rápida. Então, se o exercício der para você as etapas da reação, ao lado de cada etapa vai vir indicando se ela é lenta ou se ela é rápida. A gente diz que a etapa lenta é chamada de etapa determinante da reação, pois é, a etapa onde a gente consegue fazer o maior número de coleta de dados, né? Se a gente vai estudar uma reação, a gente consegue fazer isso de forma mais fácil na etapa lenta, por isso ela é chamada de etapa determinante. E toda vez que você tiver uma reação não elementar, ou seja, que vai acontecer em 2 ou mais etapas, na hora de montar a lei da velocidade, a gente sempre vai escolher a etapa lenta para montar a lei da velocidade. Não vai escolher a global, não vai escolher a etapa rápida, só vai escolher a etapa lenta e a partir dela você monta a lei da velocidade. Nesse caso ficaria V igual a K, que multiplica a concentração de NO2 elevado ao quadrado por causa do coeficiente estequiométrico. Então, não usa global, não usa rápida, usa a determinante, que sempre será a lenta. Então, aqui é a mesma coisa do que a gente fez anteriormente. A diferença é que a gente precisa escolher qual reação vai utilizar, e sempre será a lenta. Não precisa se preocupar, porque o exercício sempre vai dar para você qual etapa é a lenta, qual é a rápida, o que vai te ajudar na escolha. E ele também pode te dar um gráfico, né, para você fazer essa análise num gráfico. E aí, pela energia de ativação, a gente consegue ver que a primeira etapa é lenta, porque a gente tem uma energia de ativação, uma barreira energética muito alta e difícil de ser rompida. Já a segunda etapa é a etapa rápida, porque a energia de ativação é muito pequena em relação à anterior. Então, num gráfico, você também conseguiria fazer essa análise. Uma outra coisa que eu quero que vocês percebam é que o NO3, nessa reação, nessas duas etapas, ele é considerado um intermediário. Ele é formado na primeira equação e na segunda equação ele é consumido. Tanto é que ele nem aparece na nossa equação global, né? Como eles estão em lados opostos da seta, eu posso cancelar esses dois valores. Então, aquele que é formado em uma das etapas e consumido na etapa posterior é chamado de intermediário. Chegamos aonde eu queria chegar, porque a maioria dos exercícios são desse jeito, possuem essa tabela. Até então, o que a gente vinha fazendo? A gente vinha usando o coeficiente estequiométrico, como o 2 aqui na frente do NO2, como expoente, o nosso Azinho e o nosso Bzinho. Porém, se você tiver uma tabela dessa no exercício, essa tabela foi feita com dados experimentais extremamente confiáveis e nem sempre Azinho e Bzinho
vão bater com os dados experimentais e os coeficientes estequiométricos. Então, se você tem a tabela, o Azinho e o Bzinho vai ter que ser calculado a partir dessa tabela. Como que eu quero que vocês interpretem a tabela? Eu quero que a gente faça comparação entre duas linhas. Quais são boas linhas e como eu vou decidir quais linhas eu vou utilizar? A gente sempre vai pegar duas linhas onde, nesse caso, a gente tem A e B. A fica constante e B varie. Ou, sei lá, vamos pegar aqui a segunda com a, não sei, a quarta com a quinta, né? Aqui B está se mantendo constante e A está variando, né? Então, a gente precisa pegar uma combinação de linhas que dê para a gente uma coluna constante e uma coluna variando em relação às concentrações. Pegar a primeira com a segunda, então, é uma boa. Pegar a quarta com a quinta é uma boa, porque a gente tem esses valores constantes. Por outro lado, pegar a terceira com a quarta já não é uma boa ideia. Por quê? Nesse caso, ambos estão variando. Então, a ideia é achar duas linhas onde as concentrações, uma varia e a outra esteja constante. É o caso de eu pegar a primeira com a segunda, né? Como a gente já tinha falado, é uma boa escolha. Então, nesse momento, eu vou ignorar A, porque nesse momento A está constante, e eu vou ver como que B variou. Eu estou vendo aqui que de 1 para 2, da primeira para a segunda linha, B dobrou a sua concentração. Foi de 1 para 2. O que aconteceu com a velocidade da reação quando eu dobrei a concentração de B? Foi de 0,2 para 0,4. Significa que a velocidade da reação também dobrou no momento em que eu dobrei a concentração de B. Então, pelos exercícios que a gente já tinha visto lá no início, nos exemplos. Quanto tem que valer Bzinho, que é o valor que B está elevado, para quando eu dobrar a concentração de B, a velocidade também dobre? 2 elevado a que número dá 2? Então, a gente consegue, com isso, perceber que Bzinho é igual a 1, né? Já que 2 elevado a 1 é 2. Né? Então, tem tudo a ver com aqueles comparativos que a gente fez anteriormente. Vamos agora tentar achar o Azinho. Eu vou pegar a primeira com a quarta linha. É uma boa escolha porque eu tenho A variando e B se mantendo constante. Como B eu já calculei, falta A. Então, eu preciso manter B constante nesse momento para variar A. O que está acontecendo aqui? Da primeira com a quarta linha, eu tenho A saindo de 1 mol por litro e indo para 2 mol por litro. Significa, então, que a concentração de A está dobrando. E o que está acontecendo com a velocidade nesse momento? Ela está se mantendo em 0,2. Ou seja, eu ter dobrado a concentração de A não afetou a reação, a velocidade da reação. E aí, a gente percebe, então, que Azinho, né, o valor que A está elevado, tem que ser zero. Né? Como assim? 2 elevado a que número dá 1? A zero. Né? Todo número elevado a zero dá 1. Então, isso faz com que a gente perceba que quando o expoente for igual a zero, a velocidade da reação não depende da concentração desse reagente. Então, quando eu dobrei a concentração de A, eu não tive nenhuma variação na velocidade. Né? A concentração de A não interfere na velocidade da reação. Com isso, eu consigo montar a lei da velocidade, que é V igual a K, que multiplica a concentração de A elevado a zero, vezes a concentração de B elevado a 1.
Como todo número elevado a zero é 1, eu posso reescrever a lei da velocidade levando em consideração apenas B. E posso dizer também que a ordem global da reação é 1. Vou fazer mais um exemplo, e nesse caso, agora eu tenho 3 colunas, porque eu tenho concentração de A, concentração de B e concentração de C, e variando essas concentrações eu também vario a velocidade da reação. Nesse caso, como eu tenho 3 concentrações, e vou ter que calcular Azinho, Bzinho e Czinho, eu preciso da combinação entre duas linhas que mantenha 2 constantes e varia apenas 1. Então, por exemplo, pegar a primeira com a segunda linha é uma boa ideia, porque eu tenho variação em A, mas B e C se mantêm constante. Pegar a primeira com a terceira já não seria tão interessante assim, porque eu tenho variação em A, variação em B e só C se mantém constante. E a gente sempre quer que apenas um varie por vez. Então, vou pegar a primeira com a segunda. Eu tenho a concentração de A dobrando, e quando eu faço essa manipulação na concentração, eu percebo que a velocidade quadruplicou, saiu de 0,5 e foi para 2. A que número A tem que estar elevado? Quanto vale o valor de Azinho se quando eu dobro a velocidade quadruplica? A gente consegue perceber que Azinho é igual a 2. Vamos tentar fazer o cálculo para B. Eu vou pegar a segunda com a terceira linha, porque ela mantém constante A, mantém constante C, mas varia em B. Varia dobrando. A velocidade, na hora que eu dobro a concentração de B, não se modifica, ela se mantém em 2 mol por litro por minuto, como se ela tivesse sido multiplicada por 1. A gente cai naquela situação de novo, onde Bzinho tem que ser igual a 0. Né? Qual número? 2 elevado a qual número dá 1? Todo número elevado a 0 dá 1. Para descobrir C, eu vou pegar as duas últimas linhas, porque eu tenho A se mantendo constante, B também, mas C varia, e varia dobrando. Quando eu dobro a concentração de C, a velocidade fica multiplicada por 8. E aí eu faço a pergunta de novo. Quanto tem que valer Czinho, né? A que valor C tem que estar elevado para quando eu dobrar a concentração de C, a velocidade subir para 8, né? Num fator de 8. Então, eu chego à conclusão de que Czinho é igual a 3, porque 2 elevado ao cubo é 8. Então, a gente consegue montar a lei da velocidade, e como o B está elevado a 0, ele não precisa ser representado. Eu vejo, então, que a ordem da reação em relação a A é 2, em relação a C é 3. Então, eu tenho uma ordem de reação global igual a 5. Quando eu estou resolvendo as tabelas com vocês, parece muito simples, mas tem que sentar e tentar fazer sozinho, pegar a lista de exercícios para fazer, porque depende da sua interpretação, ok? Beijinho, até semana que vem.